Anderson faz tempo que não tem vídeos de K-pop. Anderson faz mais vídeos de K-pop. Anderson, cadê aquela continuação do vídeo da Ciel que você prometeu? Oh my god. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E desculpa aí fazer vocês esperarem, mas hoje a gente tá aqui com um dos vídeos mais pedidos da história desse canal. Na época em que o K-pop ainda dava os seus primeiros passos para a dominação mundial, o 2NE1 foi um dos primeiros artistas sul-coreanos a furar a bolha e conquistar um grande público não só fora da Coreia, como na Ásia, mas em todo o mundo. Com vendas estimadas em 70 milhões de cópias mundialmente, elas estão no top 10 de grupos femininos que mais venderam na história. Foram diversos hits ao longo de quase 10 anos de carreira, porém, nem tudo foram flores ao longo da trajetória delas. O 2NE1 tinha potencial para ter ido muito mais longe do que elas conseguiram. Se dependesse apenas das 4 integrantes, o roteiro desse vídeo provavelmente ia ser bem diferente. Mas entre altos e baixos, bora hoje recapitular a história de um dos grupos mais icônicos do K-pop e que abriu aí inúmeras portas para que esse cenário que a gente vê hoje pudesse ser possível. Já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Quer ficar mais ligadinho no mundo do K-pop? O Spotify agora tem a playlist oficial deles por lá com todos os principais lançamentos da cena nesses últimos anos. Vou deixar o link da K-Pop Fanchant aqui na descrição. Como todo mundo que acompanha K-pop aí já deve saber, a história do 2NE1 começou bem antes do debut oficial delas em 2009. A primeira vez que o grupo foi mencionado na imprensa coreana foi ainda em 2004, e antes da formação que a gente conhece ser apresentada ao público, as integrantes Bohyung, do Speaker, e Lindsay, do Fiesta, chegaram a treinar para serem lançadas como parte do 2NE1. Não sei se a ideia da YG a princípio era ter um grupo com 6 integrantes, ou se desde o princípio o plano era ter apenas 4, e as 4 que a gente conhece foram as que tiveram aí a melhor química, mas o fato é que antes do 2NE1 fazer a sua estreia, tanto a Bohyung quanto a Lindsay foram cortadas do grupo, mas pelo menos elas tiveram aí as suas chances em outros. Foram 4 anos de treinamento e desenvolvimento, até que em março de 2009 o 2NE1 foi apresentado ao público, trazendo em sua formação final Park Bom, Dara, Minzy e Ciel. A empresa delas, a YG, estava em um ótimo momento graças ao enorme sucesso que o Big Bang estava fazendo, e foi uma parceria ao lado deles que elas fizeram seu primeiro lançamento, no caso com a música Lollipop, para uma campanha da LG. Mesmo sem divulgação no país, a música vendeu mais de 3 milhões de cópias apenas na Coreia. Foi, de fato, uma ótima vitrine para apresentar o grupo, mas não demorou muito para que elas mostrassem por conta própria o que vieram. Considerado o real single de estreia delas, em maio de 2009 chegava ao mercado o single Fire, que em pouco tempo ultrapassou a casa de 4 milhões de cópias vendidas, e apenas 2 meses depois, o grupo fez um outro comeback com I Don't Care, vendendo dessa vez mais de 5 milhões de cópias. Mais de 10 milhões de cópias em menos de 6 meses, e nisso elas ainda não tinham nem lançado o primeiro álbum. Desde que o K-pop foi criado em meados dos anos 90, foram várias as evoluções que a indústria veio tendo como um todo. Olha só o que a primeira geração fazia para o que a atual está fazendo, mas é lógico que isso aí foi um passo de cada vez. Uma das grandes cartadas do 2NE1 foi trazer, ainda naquela época, algo que a audiência, principalmente a sul-coreana, ainda não estava preparada. E nisso, tanto em questão de imagem, quanto de letras, de performances e até mesmo de atitude. Elas emanavam a confiança, abraçavam as imperfeições e basicamente traziam uma voz de empoderamento ao fugir daquele padrão de perfeição de garotas perfeitinhas que era bastante comum no conceito de vários grupos da época. O público ao abraçar elas da forma como elas foram abraçadas abriu a porta para que novos passos fossem sendo dados, mostrando que nem tudo precisava ser essa fuga da realidade, e isso não só dentro da empresa delas, mas como no K-pop como um todo. Antes da gente continuar, a gente precisa dar aqui mais um pouquinho de ênfase para o que rolou ainda em 2009, pois já no seu ano de debut, o grupo liderou o número de indicações ao MAMA, uma das principais premiações asiáticas, e na noite da entrega dos prêmios elas também saíram de lá como as mais premiadas, vencendo por Melhor Novo Grupo Feminino, Melhor MV por Fire e Música do Ano por I Don't Care. O único prêmio que elas concorreram, mas não levaram, foi o de Melhor Coreografia, no caso a também apresentada em I Don't Care, onde quem levou o prêmio foi as meninas do Cara, que ali estavam concorrendo com Honey. Depois de 4 anos treinando, em 2009 o 2NE1 não teve um minuto de descanso, e logo na sequência dos primeiros lançamentos do grupo, a gente já teve ali as primeiras investidas nos trabalhos solos das meninas. A Dara, que já vinha de um background como atriz, estrelou mais alguns filmes e dramas. Várias pequenas units, vamos dizer assim, foram trabalhadas, como Minzy e Ciel lançando Please Don't Go. A Dara também lançou um single com a participação da Ciel. Fora do grupo, a Ciel gravou uma música chamada The Leaders, lançada pelo G-Dragon no álbum Heartbreaker.
E claro, a Park Bom, que emplacou um dos maiores hits do ano na Coreia, com You and I. 2009 foi um grande ano para o grupo, elas foram bem-sucedidas em praticamente tudo que elas colocaram o nome, mas ainda era só o começo. Após causar um verdadeiro frisson na terra natal delas, na época o 2NE1 se tornou o grupo com o maior número de prêmios ganhos em seu ano de estreia. Toda essa pegada fresh que elas trouxeram começou a chamar a atenção de gente até que estava ali de fora do mundinho do K-pop. Em 2010, elas foram convidadas pelo will.i.am para uma sessão de gravação em Los Angeles, e ao que tudo indicava, o próximo passo delas seria o lançamento de um disco em inglês e, consequentemente, o debut nos Estados Unidos. O disco, na verdade, até chegou a ser gravado, o que se tem conhecimento é que 10 faixas foram gravadas logo ali nas primeiras sessões de gravação, mas por algum motivo a empresa delas não liberou o lançamento. Mal sabiam os fãs que esse era o primeiro indício da montanha-russa que viria pela frente. Vale lembrar que em 2010 o Black Eyed Peas estava no seu auge, eles tinham acabado de sair da era The End, que trouxe ali hits como Boom Boom Pow, I Got a Feeling, Meet Me Halfway e vários outros. Ser apadrinhado pelo will.i.am naquela época seria um baita status, mas algo me diz que o YG, no caso a pessoa YG em si, não estava muito disposto a perder o controle criativo que ele tinha sobre elas. Tipo, ele sabia que as meninas ele podia controlar, mas o will.i.am não, e daí o que aconteceria se elas explodissem no ocidente sob a tutória do Will? Não vamos esquecer que aqui estamos falando de alguém que já confessou que propositalmente não investiu em um grupo que ele tinha, pois ele estava apaixonado por uma das integrantes e ficou com medo que elas fizessem muito sucesso. E sim, posteriormente ela acabou se casando com a garota. Bom, o álbum inglês acabou não saindo. Anos depois, uma das músicas até foi lançada no último álbum solo do will.i.am, o Willpower, mas já que não rolou a estreia americana, o que 2010 trouxe pra gente foi o primeiro full álbum delas, o 2NE1. O disco reuniu os lançamentos solos e em duetos que elas fizeram ainda em 2009, mas trouxe também algumas faixas inéditas, como os hits Go Away e Can Nobody. Em Go Away, por exemplo, o grupo aborda a necessidade de se livrar de um relacionamento abusivo, algo que definitivamente não se era visto com tanta frequência no K-pop, principalmente 10 anos atrás. Em novembro de 2010, o 2NE1 escreveu mais um outro capítulo na história do K-pop, ao vencer em uma única noite 5 prêmios no MAMA. Pelo segundo ano consecutivo, elas foram a artista com mais nomeações e vitórias da edição, só que dessa vez batendo recorde por 6 indicações e 5 vitórias. Algo que nenhum outro grupo duplo solista havia conquistado até então. Foi um início meteórico, mas o que era bom ainda ia melhorar. Em 2011, o 2NE1 lançou um mini-álbum com 6 músicas, onde todas elas parece que foram escolhidas a dedo para causar um estouro diferente. Apesar de não ser tão comum assim, principalmente para a época e principalmente para a dinâmica do K-pop, todas as músicas tiveram um MV e praticamente todas elas foram trabalhadas como single principal, ou uma title track, como a gente costuma falar por aqui, e foi tudo tão bem divulgado que até assusta só de lembrar. Tipo, isso era o YG mesmo? Esse EP trouxe alguns dos principais hits da carreira do 2NE1, como Ugly, Hate You e Don't Stop the Music, além de mais uma faixa solo da Bom, no caso Don't Cry. Foi o material mais bem recebido delas no mercado japonês, mas provavelmente nenhuma delas se compara ao boom causado com I'm the Best. I'm the Best era a música do carrinho de sorvete que passava aqui na rua vendendo 6 bolas por R$1. Era a música que você ia perguntar pro DJ quem era que estava cantando. Aqui no Ocidente foi sem dúvidas o primeiro contato de muita gente com o K-pop, e até para quem já conhecia, mas fazia ali uma vista grossa, derrubar um pouco dessa resistência. Essa música não foi apenas um hit para elas ou um hit na Coreia, mas um dos maiores sucessos de toda a segunda geração do K-pop. Qualquer pessoa que acompanhasse os lançamentos musicais mundiais, em 2011 ela conhecia o Negachente Alagado. Mesmo que a empresa delas não tivesse tão empenhada assim em fazer uma divulgação mundial, o nome das meninas cruzou os oceanos e em outubro de 2011 elas venceriam a premiação da MTV americana o título de Grupo Mundial em Ascensão, se tornando a primeira vez que um grupo coreano ganhava tanta exposição em rede nacional nos Estados Unidos. A procura por elas passou a ser tão grande que no ano seguinte elas começaram a marcar os seus primeiros shows em arenas pelo país, se tornando a primeira vez que um grupo de K-pop estrelava sua própria turnê por lá. É praticamente impossível apontar qual foi o ponto zero para essa expansão do K-pop pelo mundo, pois vários nomes contribuíram de diferentes formas para que isso acontecesse. De Psy a Wonder Girls, de Girls' Generation a BTS, vários outros. Mas algo que a gente pode afirmar sem sombra de dúvidas é que o 2NE1 foi uma pecinha fundamental para que isso acontecesse, para que os grandes nomes da atualidade não precisassem começar do nada.
De forma espaçada, o 21 fez vários lançamentos entre 2012 e 2013, e é a partir daqui onde se encontram as minhas músicas favoritas delas. Em 2012, elas lançaram I Love You, que eu fiquei em repeat por meses. No verão de 2013, elas retornaram com Fall in Love, e um pouquinho mais pra frente saiu Missing You, que é talvez o meu comeback favorito delas. Eu amo tudo que envolve essa música. Mas um álbum mesmo, depois do estrondo do EP 21, a gente só foi ter 3 anos depois quando elas lançaram o Crush. Esse mesmo, o que se viu o icônico MV de Come Back Home. Come, baby, baby, come, baby. Come, baby, baby, come. O alcance internacional delas já era algo inquestionável, e além do enorme barulho que elas fizeram na Coreia, o álbum alcançou o primeiro lugar na parada World Albums da Billboard, e até a crítica especializada começou a deitar para elas, visto que até a Pitchfork, em sua crítica, deu ao disco a nota 7.3. Elas haviam chegado no ápice de composição, produção, sucesso, alcance de público. A mídia americana queria colocar elas em tudo, elas fizeram The Bachelor, America's Next Top Model, vários outros. Era apenas o 5º ano de atividades do grupo. Vamos lembrar que as portas do mundo ainda não estavam tão abertas assim para o K-pop naquela época, e tudo aquilo que parecia estar se encaminhando para um patamar jamais visto até aquele momento, começou a ser podado pela própria empresa delas. Até aqui, a YG nunca investiu muito na carreira mundial delas. Basicamente, todas essas presenças que elas faziam vinham direto de convites da produção dos próprios programas e agências de shows que queriam elas, e a empresa só liberava. Tipo, se o will.i.am participava do show delas durante as apresentações nos Estados Unidos, não foi porque o agente delas fez o convite, mas porque ele já era amigo diretamente delas. E olha, se tivesse continuado assim, até que teria sido bom. Em entrevistas tempos depois, a Ciel expôs todo o assédio moral que elas sofriam por parte do CEO da YG, no caso, o próprio YG, e se para muitos soava como uma teoria da conspiração o fato dele não promover elas de acordo com o potencial que elas tinham, com o passar do tempo isso foi ficando cada vez mais claro. 2014 tinha tudo para ser um outro ano cheio de conquistas para elas, mas na primeira oportunidade que ele teve para colocar elas na geladeira, o YG não pensou 2 vezes. Quando em meados de 2014, lembrando que o Crush havia sido lançado em fevereiro, explodiu na Coreia a polêmica da Park Bom, o 21 foi colocado ali em um hiato não oficial, vamos dizer assim, e a partir daí só foi uma contagem regressiva para o início do fim. Só para contextualizar, a Bon é diagnosticada com depressão, e um dos remédios que ela usava para controlar ela continha ali uma quantidade X de anfetamina, que em outros países é receitado por médicos normais mesmo, mas na Coreia é considerado por lei como ilegal. Falando assim, parece até pouca coisa para ter esse status de escândalo, né? Mas, por exemplo, sabe aquela plantinha que em vários países ela é vista literalmente apenas como uma plantinha, mas aqui no Brasil ainda é um tabu e não legalizada? Então, na Coreia, esse medicamento da Park Bom era visto da mesma forma pela população, e as pessoas não queriam saber qual era o intuito dela com o consumo, ou se em outro país era ou não permitido o uso. Em outros casos de cunho muito mais polêmico, na falta de outra palavra, a YG moveu céus e terras para justificar o que a mídia noticiava dos seus contratados, mas nesse caso a empresa deixou a Bon entregue para o mundo e nunca soltou uma notinha em defesa dela. Enquanto as atividades do grupo ficaram pausadas, cada integrante foi fazer o seu próprio rolê, e só mais de 1 ano e meio depois que elas foram vistas novamente juntas, quando em uma performance da Ciel no Mama, ela trouxe de surpresa todo mundo pro palco durante a performance dela. Para entender essa história por completo, eu vou deixar aqui nos cards o link do vídeo onde todo esse tema é abordado a partir da perspectiva da Ciel. Que eu acho que eu não falei isso até agora, né? Mas pra quem não sabe, a Ciel era a líder do grupo. Mas só pra vocês entenderem como tudo foi só uma histeria de momento e como tudo poderia ter sido facilmente esclarecido por parte da empresa, olha só como foi a recepção do público na volta dela aos palcos, pouco mais de 1 ano depois que tudo aconteceu. A performance no Mama aconteceu no final de 2015, o contrato do grupo se encerrou em 2016, e mesmo com a promessa de que logo em breve o 21 teria um outro comeback, a primeira que percebeu que o navio já estava afundando foi a Minzy, que optou por não renovar com a YG. Ciel, Dar e Bom acreditaram na palavra da empresa e os contratos foram renovados por mais 4 anos, o grupo iria continuar como um trio, mas cerca de 3 meses após a renovação do contrato, a Bom foi demitida da YG, mantendo apenas a Dara e a Ciel na empresa. É muito claro que as coisas não acontecem tão rápido assim, e provavelmente nunca foi uma realidade para a empresa manter o grupo como um trio, mas o fato é que com a Bom de fora,
não tinha mais como 2NE1 existir. Ter a Ciel na empresa era muito importante para a YG por conta dos contatos e influência que ela tinha. A Dario eles conseguiam administrar com projetos de atuação e programas de variedade. É muito difícil achar que elas aceitariam renovar caso logo de cara fosse aberto que não havia mais planos para o 2NE1 continuar. O amor pelo conjunto foi maior, mas uma vez que elas assinaram, essa decisão de manter as atividades do grupo já não estava mais nas mãos delas. O desbande do grupo foi anunciado junto com o lançamento de uma última música delas, um single de despedida que não poderia ter um outro título a menos que Goodbye, oficialmente lançada em janeiro de 2017. Antes da bolha estourar, o 2NE1 deu uma grande perspectiva de onde os artistas sul-coreanos poderiam chegar sem precisar se adaptar para o que seria mais palatável fora da Ásia ou até mesmo cantar em um outro idioma. Se você quiser só olhar assim os números de vendas de singles, de álbuns, turnês e etc., você vai encontrar um dos girl groups mais bem-sucedidos da história a nível mundial, mas dentro do K-pop, a influência delas vai bem mais além. Do empoderamento feminino nas atitudes e comportamentos, às letras que tratavam de assuntos que desafiavam o status quo, eu arrisco dizer que elas influenciaram não só a indústria do entretenimento sul-coreana, mas como a sociedade local como um todo. Afinal, se as pessoas estavam consumindo, alguma coisa elas estavam absorvendo também. Apesar do grupo já ter acabado há 3 anos, nunca é tarde para descobrir o trabalho delas. Atualmente, 3 das 4 integrantes já saíram da YG e estão aí tocando as suas carreiras solos. A Dario é a única que ainda continua por lá, porém hoje em dia ela é uma acionista da empresa e tem uma voz bem mais ativa, visto que no ano passado ela até participou de um single da BOM, e certamente se isso dependesse apenas da vontade do YG, isso jamais teria acontecido. É aí um indicativo de que em algum momento, quando todas elas estiverem livres, quem sabe não role pelo menos uma reuniãozinha pra concluir essa história de um jeito melhor do que foi feito em 2017, quando a Minzy já nem fazia mais parte. Muita coisa que parecia inviável na época em que elas debutaram, hoje em dia já é bem diferente no cenário atual. Por exemplo, naquela época dificilmente alguém ia conseguir manter uma carreira após um escândalo, né? Vamos falar assim, por simplesmente estar namorando. Mas olha aí, o Idal e a Hyuna hoje em dia maravilhosas na P-Nation. Recentemente, não tão recentemente assim, né? Teve o Kai do EXO e a Jennie do Blackpink que namoraram também e continuam aí maravilhosos também atualmente. Tudo pode acontecer e caso isso realmente role, é bom você ainda ter o seu Lightstick guardado ou procurar quem tá vendendo no eBay. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreva aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!